tarde, bem-vindos mais uma vez ao Centro Cultural Planeta Saudade. Primeira conversa de viajantes a seguir às férias, que espero que tenham sido boas e que estejam cheios de vontade agora de vir cá, pelo menos uma vez por mês, para as conversas de viajante, que são sempre muito interessantes. Hoje temos, pela segunda vez na conversa de viajantes, eu penso que as pessoas com certeza já não se lembram, mas o João Pedro Gomes, eu e o Rui estivemos numa conversa por Zoom, na altura em que estávamos todos em casa, não podíamos sair, e houve uma conversa de viajantes que foi feita por Zoom, não é? Não é bem a mesma coisa, eu acho que não há nada como cara a cara, não é? Estarmos aqui todos juntos a partilhar ideias, por Zoom é sempre um bocadinho mais complicado. Então, hoje temos outra vez João Pedro Gomes com outro tema interessantíssimo que eu espero que vos encha as medidas, como é que costumo dizer-se, não é? E que vos deixe a salivar. Porque a seguir é hora de jantar, portanto está bem, não é? Se fosse noutra altura em que tivéssemos que esperar muito tempo pelo jantar, aí já era mais problemático. Mas assim vamos daqui depois jantar, portanto podemos ir perfeitamente com água na boca. Quero agradecer mais uma vez ao Rui Munhoz, que é o meu parceiro nestas conversas, na organização destas conversas, e que me tem ajudado a manter aqui um ciclo de boas pessoas, com boa oralidade, com boa forma de comunicar com os outros e que nos tem deliciado mês após mês com diversas temáticas, as temáticas mais diferentes e mais interessantes que têm passado por aqui, são ali, muitas vezes, a maior parte das vezes, a responsabilidade das escolhas do Rui Munhoz. Muito obrigada, Rui. Obrigada, João Pedro, por estar aqui connosco. Obrigada também por estarem e venham mais vezes, porque gostamos de vos ver por cá. Rui, por favor. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos. Obrigado à Cristina e à sua magnífica equipa e a toda a vossa presença ao longo de anos e anos, porque aqui no Centro Cultural já vão uns anos, não é? Vamos fazer 5 anos no próximo mês de janeiro. E passou a correr, dá para constituir família. Tantos anos. E vamos a mais uma viagem histórica e gastronómica, porque a gastronomia também é a nossa cultura. E é o sítio de nós à mesa partilhamos tudo, desabafamos, trocamos ideias e tudo. Com o João Pedro, muito obrigado por tudo. João Pedro, obrigado. Ficaremos a pegar nesta juntada. Obrigado. Boa tarde a todos. As minhas primeiras palavras, obviamente, vão de agradecimento, em igual peso e medida, à Cristina e ao Rui por mais este convite. Eu peço sempre antecipadamente desculpa, porque a viagem que eu hoje proponho, que façamos todos, não são aquelas viagens que nós efetivamente fazemos, são viagens literárias, não é? São viagens históricas, são viagens no tempo, que dão-nos sempre também algum pouco de uma liberdade, alguma fantasia criativa na nossa imaginação. E o que nós hoje propomos é fazer uma viagem um pouco distinta. A primeira vez que estive cá online fiz uma viagem, julgo que foi pela cozinha europeia nos livros de cozinha portugueses, se não me engano, acho que foi O Mundo na Mesa Portuguesa. Agora continuamos com a tónica na visão portuguesa, mas hoje trago aqui outro tipo de visão. Vamos tentar, isto é um exercício que quero que façam comigo. Vai ser preciso um exercício mental e às vezes de perder um bocadinho algumas perspectivas que temos, alguns conceitos que temos. Vou propor uma viagem através dos olhos de outras pessoas. Nós hoje temos muito esta ideia de que já não há nada para descobrir, mas de repente há uma nova sonda lunar, há uma nova sonda em Marte e toda a gente fica fascinada com aquelas imagens a preto e branco de montanhas, não é? Que para nós até são normais porque são montanhas iguais às nossas. Mas se é um oceano em Vênus ou numa lua de Júpiter já é assim mais fascinante. Eu quero que tentem imaginar esta excitação e esta fantasia e este desejo de conhecer o exótico há 500 anos atrás. O que eu trago aqui hoje são alguns testemunhos, podiam ser várias outras temáticas, mas a minha área é da gastronomia, sou professor na licenciatura de gastronomia aqui no IPC, portanto, esta é a minha área, é a gastronomia. O que eu hoje proponho é que façamos uma viagem pequenina, a nível cronológico, espero que a nível de relógio não ultrapassemos muito tempo, porque eu trago muitos relatos. Proponho esta viagem num espaço muito curto geográfico, num espaço mesmo cronológico não muito alargado, falamos do século XV e um bocadinho do século XVI,
sobre o que é que foi este primeiro contacto do português, podia ser de outra cultura qualquer, fomos nós fomos pioneiros nestas viagens, o contacto do português com realidades que não conhecia, ou que conhecia mais ou menos. Eu vou começar por apresentar apenas os nossos olhos, porque é que nós vamos ver, só para termos uma ideia do que é que nós estamos a falar. Vamos inserir principalmente em relatos de viajantes do século XV, por uma razão óbvia. São aqueles que são mais fascinantes, são aqueles que suscitaram muito mais descoberta, porque alguns deles são as primeiras descrições que nós temos de alimentos, de práticas alimentares completamente desconhecidas à época. Temos, portanto, Gomes de Soraba, o nosso cronista régio, um dos primeiros a reunir algumas descrições, alguns relatos de navegadores da região da costa ocidental africana, não são muitos. Vamos ter Alvise Cadamosto, um mercador italiano, já interessado nas potencialidades económicas desta região, ao serviço da coroa portuguesa e do infante Dom Henrique. Diogo Gomes Sintra, outro navegador, que ele escreve próprio uma relação, chamadas as relações, uma descrição das suas viagens, e Jerónimo Munzer, que chega a publicar, portanto, já estamos no outro patamar. Foi um livro que chegou a ser publicado, impresso e a circular, e foi talvez um dos livros que criou mais, hoje nesta palavra que eu até gosto, este zoom sobre as descobertas portuguesas na Europa. Jerónimo Munzer foi muito importante para a divulgação do que é que Portugal estava não a descobrir, mas a olhar pela primeira vez. Nós também temos que rever estes conceitos, nós não descobrimos nada. Nós vimos pela primeira vez. O europeu teve contacto pela primeira vez, porque estas práticas que estavam lá, existiam talvez há umas valentes centenas de anos. Temos nós hoje estas ideias. E passamos depois para o século XVI com outros 3 textos. Vamos usar muito pouco, que é Eduardo Pacheco Pereira, um grande geógrafo e um grande estudioso da astronomia e das navegações, que faz um manual, o manual mais completo das rotas para a Índia, que tem algumas anotações que complementam algumas informações. Talvez a nossa grande fonte vai ser este incógnito, não sabemos muito bem como é que isto se criou, o manuscrito de Valentim Fernandes. Valentim Fernandes era um impressor que estava ao serviço de Dom Manuel I e terá sido um dos mais interessados, dos maiores colecionadores de relatos da época. E ele condensa tudo num manuscrito, ou em vários manuscritos que chegaram até nós. Muitas destas informações são coincidentes, algumas não são, mas vamos ver que Valentim Fernandes vai ser a nossa fonte principal. E parece-me, nós sabemos que pela literatura conseguimos perceber um bocadinho a qualidade das pessoas, a personalidade das pessoas. Era talvez a pessoa mais fascinada com a novidade. Que ele descrevia, ou ele recolhia, tentava, espremer daqueles navegadores pormenores que a maior parte dos autores não exprimiam. Portanto, temos aqui um interessado em conhecer efetivamente o que é que se passava nesta costa ocidental africana. E apenas para um ponto de toque de vir histórico, de avanço da história, trago André Álvares de Almada, que já no final do século XVI faz ele uma relação desta costa, vai até à costa do Congo, atual Angola, e trago aqui porque, para além de estamos a falar de quase 100 anos de diferença dos relatos, ou até mais em relação a alguns, vamos ver que há mudanças. Estas mudanças é que são engraçadas de ver. Nós, nestes tempos históricos, não temos a ideia que as mudanças não ocorriam, que era tudo igual. Durante 200 anos é tudo igual. E aqui nestes escritos, nestas descrições, começamos a ver que já vai havendo alterações ao longo dos séculos. É apenas um ponto de toque nesta grande descoberta e na descrição. Quanto mais avançamos no tempo, mais descritivas são estes relatos. Começamos, portanto, com, ainda no século XV, vamos viajar por 3, 4 pontos específicos. Vamos começar no rio Sanaga, sabemos hoje que é o rio Senegal. Vamos avançar até o rio de Gâmbia, hoje o rio de Gâmbia, não é? O Cabo Verde, não Cabo Verde arquipélago, mas o Cabo Verde, um promontoriozinho que fazia aqui a divisão, e vamos até aqui a Cabo Roxo, antes mesmo de entrarmos na zona da Guiné, totalmente nos arquipélagos dos Pigajós. Essa zona vamos deixar de fora porque o ecossistema já era outro, e as descrições já nos levam para outros meios que não os desta pequena parte desta costa. E porquê a pequena parte desta costa? É a primeira vez que os europeus terão contacto direto, ao vivo, prolongado, no contexto particular, com a chamada África Negra. Até
à chegada à zona de Arguim, que é, nós construímos uma fortaleza, mas chegámos lá antes, era conhecido mais ou menos esta cultura. Era a cultura muçulmana, era o africano que não tinha uma cor muito intensa, como eles diziam, não era muito negro, eram pardos, eram pouco negros, e portanto era uma cultura que nós conhecíamos desde o início do século com a conquista de Ceuta, se não fosse com essa conquista, com todos os outros contactos. Portanto, é a partir de Arguim que nós vamos começar a ter contacto muito direto com culturas que eram totalmente desconhecidas. Ouvia-se falar, mas eram totalmente desconhecidas. E trago aqui apenas para terem ideia do que é que se ouvia falar, e que às vezes o que se ouvia falar era mais fantasia do que real, que é uma das primeiras descrições alimentares. Há outras descrições, nós estamos aqui só na parte da comida, da mesa. É a carne de elefante. A questão do elefante, do animal elefante, completamente conhecida. Aqui vejam, em meados do século XIV, isto era o que era um elefante, na concepção europeia, portanto não é bem aquilo que estávamos a imaginar. Portanto, há este contacto, de facto, existem. Existem, os elefantes existem, mas têm esta particularidade de verem comer a carne do elefante, que não era algo que não era comum ou que não se conhecia. Dizem eles, os guineus, e aqui faço um grande parênteses, estas comunidades são chamadas por diversos nomes. Guineus, etíopes, jalofos, gilofas. Nós hoje é muito complicado sabermos de quem é que falavam, porque a multiplicidade étnica desta região é tanta. Temos aqui um grupo que vamos conseguir identificar, mas a maior parte, a diversidade é tanta que nós não conseguimos identificar de que tipo de etnia que falavam. Sabemos que eram comunidades localizadas nesta região da foz do rio do Senegal. Que aqui a altura já chamavam de guineus. Sabemos depois que a Guiné é mais para baixo. E dizem-nos então que comem carne de elefante, dizem que é muito boa. Aqui ainda só há questão de observação. Mais tarde vamos ter a prova, não é? Vamos ter a experimentação. Isto é que é o fantástico nestas descrições. É que há primeiro aquela, não digo repulsa, mas aquela, calma lá, eu quero ver primeiro, ver se eles gostam ou não e depois talvez experimentar. Isso acontece nas viagens seguintes. Eu aqui fui juntando alguns autores para não estar a seccionar, um ou outro vou separar, que são descrições muito particulares, mas o que é que nos dizem estes primeiros navegadores, principalmente Cadamosto e o manuscrito Valentim Fernandes, sobre as práticas alimentares? É um testemunho que se vai repetir por vários autores, uns mais pormenorizados, uns menos pormenorizados, e que é talvez o primeiro grande contacto que existe com uma prática alimentar de comensalidade diferente daquela altura era, digamos, vigente. Temos, portanto, que os reis do Senegal, aquele complexo estrutural que lá havia de reis e povos, portanto, mais uma vez, não era terra de ninguém, uma terra ocupada, estruturada, com sistemas políticos únicos, com sistemas políticos particulares. Estes reis do Senegal, numa região que se chamava a Etiópia, organizaram-se um pouco, na perspectiva europeia, obviamente, em grandes senhores e vassalos, um pouco como a Europa. O curioso é a descrição que fazem dos contactos de como é que o rei se trata a nível alimentar. Vamos ter um rei com 8 a 10 mulheres, portanto a poligamia completamente estruturada nesta relação, e que cada uma iria fazer vários pratos. E o rei, nessas mulheres, escolhia aqueles que queria. Há outros autores, principalmente o Valentim Fernandes, que descrevem um bocadinho mais este processo. Sabemos que cada mulher fazia 3 ou 4 pratos de peixe, carne e arroz, num total de 44 pratos. Não sabemos se há algum significado especial, simbólico, este número para estas comunidades, e todos eram feitos pelas mulheres enviados enviados ao rei. O rei já ele tinha uma própria casa que reunia a comida toda, o rei passava, escolhia e aquilo voltava para a casa do rei para então haver o grande banquete. Obviamente que temos a visão, na altura não se chamava assim, mas hoje temos a visão altamente eurocêntrica, de que o centro da civilização é o modo de comer e de fazer europeu e tudo o outro é bestial. Tudo o outro é sujo, tudo o outro é não comestível. Portanto, temos esta ideia, que hoje é obviamente uma ideia que sabemos completamente errada, mas estas pessoas viam e analisavam. Como é que eles comiam, práticas alimentares muito comuns ainda hoje em quase todo o continente africano subsaariano e até mesmo no norte islâmico. As pessoas reuniam-se, principalmente homens, entre 10 e 12 elementos, no chão, sentados sobre peles de vaca,
sem elegância ou bestialmente. Isto diz-nos que não havia mobília, não havia cadeira, não havia mesa, não havia toalha. Isso para um europeu habituado a toda essa parafernália era comer bestialmente e sem elegância. Apesar, diziam eles, de serem comunidades altamente higiênicas. 3 a 4 banhos por dia. Eu acho que isto diz muito sobre os portugueses da altura. Espantarem-se, tomavam 3 a 4 banhos da altura. Não é? Acho que dizia um bocadinho sobre nós. Mas dizem que os seus manjares eram sujos, que não teriam o aspecto que teriam os manjares europeus. Vou trazendo aqui sempre algo para ilustrar, porque eu também quero que no final se fique com esta ideia. Estas práticas que estão registadas, ainda hoje, na maior parte dos sítios, são praticadas. Portanto, estamos a falar de tradições alimentares com 500, 600, não sabemos, 700, 800 anos. Pelo menos 500 anos vão ter. Inclusive a questão de comer a mão, para nós hoje é completamente impossível, mas quem tem amigos, principalmente da zona da Guiné, da zona do Senegal, convida para casa, é uma prática relativamente comum. Nós é que temos toda aquela ideia da parafernália, não é? Do garfo e da faca hoje, mas isto ainda é perfeitamente comum. A forma bestial ou sem elegância que comiam, porque de facto nós comíamos assim, não é? Um rei europeu comia assim. Aqui também é a representação de Dom João I a jantar com o sogro. Estamos aqui a falar, imaginem o que é ter um rei a comer no chão. Mais para a frente nós vamos ver mudanças. O português introduz mudanças nestes sistemas e alguns viajantes e navegadores mais para o século XVI dizem já comem em mesas como nós. Então o rei já escolhe quem come com ele, já se senta numa mesa. Portanto, esta questão da aculturação, obviamente na altura, por razões económicas e comerciais. Continuando agora na questão da flora. A flora é muito interessante, porque nós hoje é uma grande complicação saber que produtos é que eles falam. Falam de milho, e aqui é óbvio que não podemos nunca estar a falar do milho maíz, do milho amarelo que nós conhecemos. É um milho sul-americano, centro-americano, que chega à Europa e à África lá para meados do século XVI. E aqui vamos ver aqui, talvez, uma das primeiras provas da presença deste milho. Portanto, a gente tem vários tipos de milho. Sabemos nós hoje que é o chamado milhete. Milho painço, sorgo, até já posso aqui avançar. Desculpa. Não é para aqui, peço desculpa. Várias formas de milhete. A questão dos feijões. Há uma grande multiplicidade de feijões. Mais uma vez, temos de ter alguma atenção. Podíamos imaginar que estamos os feijões, feijão vermelho, feijão branco, feijão preto. Eles eram sul-americanos, centro-americanos, como é que estão aqui? Não, estamos a falar da espécie vinha, da espécie do feijão frade e todos os seus familiares. Nada de feijão preto, nada de feijoca, nada de feijão branco. São da espécie faisolos, uma espécie específica americana. Portanto, vários feijões. Mas vejam, grandes como avelãs. É o referencial. Vamos ver isto ao longo de todas as descrições. Estamos a ter contacto com uma coisa que não conhecemos. Como é que nós a descrevemos? Com uma coisa que nós conhecemos. Vejam agora aquela notícia daqueles supostos aliens que apareceram no México. Não é? A cabeça é parecida a um melão. Os dedos parecem antenas. De facto, é a relação que nós temos visual. Portanto, todas as descrições vão ser sempre assim. Parece uma avelã. Não tem nada a ver com uma avelã. Mas o que é que nós sabemos? São feijões estriados. Um tipo de feijão local. Há já algumas notícias sobre até as práticas agrícolas. Isto também era uma questão comercial para avaliar a fertilidade daqueles terrenos. Dizia-se que se plantava em julho e colhia-se em setembro, portanto, altamente fértil, dá para ficar lá, dá para ocupar aquele espaço, era a visão já quase pré-capitalista destes exploradores. E fala-se pela primeira vez do azeite de palma, uma gordura que não era conhecida, mais amarelo sobre o roxo. De facto, o azeite de palma é uma cor difícil de explicar, no seu estado natural, que era vendido nos mercados junto do milho e dos legumes. Portanto, um comércio que nós hoje também ainda reconhecemos. Só para terem ideia da quantidade de variedades de feijão que hoje estão mais ou menos conhecidas em todo o espaço africano, não é o espaço com maior variedade, mas temos pelo menos entre 6 e 10, ou entre 11 e 15 variedades de feijões vinha, da espécie vinha, conhecidos nesta região. Aqui trago apenas 3 exemplos do que é que poderia ser visto. Nós hoje não sabemos. São tantas as espécies que não conseguimos hoje perfeitamente identificar. Isto vai ser comum em toda a gastronomia africana. Ainda hoje é muito desconhecida.
Basta ver que não há um único restaurante africano de comida africana em Coimbra. Um único. E Coimbra tem uma comunidade africana e originária de espaços africanos muito considerável em relação a outras cidades de Portugal. São coisas que não são tratadas, coisas que não são estudadas, muito mais que o fluxo migratório estamos cada vez a ver mais, e uma culinária, uma gastronomia que não tem aceitação, ou pelo menos não se mostrou, não é, como devia ser à nossa comunidade. Portanto, imaginem isto a estar há 500 anos atrás, muito menos sabemos. Em relação à fauna, não há assim nada de muito estranho. Há vacas, ainda que haja, são mais pequenas que as italianas, porque aqui cada moço tem que nos dizer esta informação, italiano, tem pelo branco, pelo preto, malhadas, mas não há vacas de pelo vermelho. Que isso para um italiano é uma coisa um bocadinho estranha, até para os portugueses era. Há os cabritos, os coelhos e há as galinhas do mato que sabemos hoje que estavam associadas ao que hoje se chama a galinha pintada da Guiné. Porque há descrições, as galinhas são pretas com manchas brancas. Sabemos então que são estas galinhas específicas. Obviamente temos que explicar esta questão das vacas. Não há, de facto, vacas brancas e pretas até o século XIX na Europa. Não se esquecemos. A vaca branca e preta é uma vaca leiteira, criada através de cruzamento de espécies na zona da Holanda, até tem um nome da zona da Holanda e Alemanha, tem um nome agora que me esqueci, com um H, esse é um nome um bocadinho mais confuso, mas ela não existia, a ideia que nós temos da vaca malhada, isto não existia. O que há é a vaca de couro. A vaca principalmente vermelha, em Portugal sempre foi a vaca vermelha ou a vaca de pelo preto, que é uma representação mais ou menos desta época, de 1515, da adoração dos pastores, onde temos aqui um boi bem representado a vermelho para não haver questões, que era a vaca que era conhecida, era este o referencial. Continuamos depois para os produtos alimentares, especificamente na foz do rio Senegal. A água e o leite, que não é de estranhar, fala-se pela primeira vez de uma bebida alcoólica, o minhol, que era o vinho de palma. Um suco retirado da palma e que se podia beber logo ou deixar fermentar um dia ou dois para garantir algum teor alcoólico, mas depois acetava muito facilmente. A descrição tem um tom cinzento e apresenta um soro como o leite. Se olharmos hoje para a produção tradicional do vinho de palma, vemos exatamente este tipo de produção completamente integrada nas práticas ainda atuais. Curiosamente, há uma referência às gialoufas, portanto, às mulheres que faziam um consumo muito curioso do mel. Tiravam o favo, chuchavam o mel e deitavam a cera fora. Há uma passagem muito interessante, muito já de espírito colonizador, que fomos nós que lhes ensinámos a fazer cera, que elas muito desagradaram. Daquela questão de fomos levar a civilização a estas pessoas e fizeram cera, porque de facto eles não aproveitavam a cera da abelha. E depois a carne de camelo, que aqui compreende-se perfeitamente, porque nós estamos a falar em zonas de grande influência islâmica. A influência islâmica vai depois até abaixo da Guiné. É uma influência que se vai ver muito clara aqui. Descendo um bocadinho agora para o Cabo Verde. O Cabo, não o arquipélago. Falam-se das cabras, que são iguais às de Portugal, mas têm as orelhas mais longas. De facto, estas cabras são de orelhas mais longas e com menos pelo. Portanto, temos aqui um referencial também. Existem animais que não são estranhos, mas há ali umas coisas que não batem certo. É o que eles acham. Fala-se pela primeira vez uma descrição muito completa do baobá, a grande árvore africana. É o grande símbolo da vida em África. Chama o imbondeiro. E aqui há uma outra passagem que eu vou ler para, de alguma forma, olharmos como estas pessoas olhavam para estes produtos. O imbondeiro acho que é interessante. Acharam árvores muito grossas de estranha guisa, muito estranhas, entre as quais havia uma que era no pé ao redor de 108 palmos, de grandes circunferências. E esta árvore não tem um pé muito alto, senão como da nogueira. O referencial começa a haver o referencial do que é comum ao português. E da sua entrecasca, portanto, da sua casca, da sua primeira casca, fazem muito bom fio para cordoalha e depois tem esta questão engraçada, mas queima como linho. Portanto, esta informação eventual, são muito bons para cordas, mas atenção ao fogo, porque queima rápido, como linho queima. O seu fruto é como cabaças. Não são, mas parecem cabaças, cujas vides são assim como avelãs. Portanto, outra vez as avelãs como referencial. E o fruto comem verde, e este vides secam-nas, de que têm grande multidão. Portanto, estes nadadores viam a acumulação grande das sementes, não as viam comer. Dizem, creio que seja para a sua governança. Há ali uma acumulação de sementes por algum motivo.
Valentim Fernandes alimenta um bocadinho mais esta descrição uns anos depois, que diz que parecem abóboras pequenas, lá estão, as cabaças, tem um miolo muito branco, já especifico o que é este miolo, e este vidro misturado. Já sabemos que aquilo está ali dentro tudo misturado. Maduros são bons para comer, o miolo dentro é azedo um pouco. Alguém experimentou. Alguém já experimentou. Isto é um avanço no contacto com o outro, com o estranho, com o exótico. Alguém já teve coragem de experimentar o que é aquela fruta esquisita. É muito bom para, isto é questão medicinal, muito bom para a correção, hoje dizemos para a diarreia. Portanto, sabemos que é um ótimo produto para a diarreia. Realmente a história não é cíclica, mas nós revisitamos constantemente. Hoje, a fruta do embondeiro, do baobá, principalmente este miolo, é vendido nos supermercados, na parte da chamada comida do mundo, como um pozinho para desfazer em água para beber e fazer sumo. Curiosamente. Portanto, tudo isto aqui é muito cíclico, é hoje chamado de superalimentos, cheio de vitaminas, cheio de qualidades. Este é o embondeiro, com a tal centro branco com os pedidos no meio e os frutos como cabaça e parece uma nogueira. Era a forma que estas pessoas tinham de dizer aos outros: olha, não sei explicar, eu não havia o Instagram, nem nada disso, não é? Tinham-se explicado de outra forma. Então, portanto, com este referencial. E no crioulo da Guiné diz cabacera. É? Cabacera? Isso provavelmente, então, que cabaça já é um nome usado, vem do latim e depois passa para o italiano e francês, se não me engano, já é um nome usado na Europa. Pode passar depois por ali. Estas descrições que trazem isto, muitas das vezes trazem nomes que eram ditos lá, e vamos ver que há ali umas parecenças. Nomes desta adaptação linguística. Isto dava outra conferência, dava outra conversa nossa. Avançamos agora para uma parte muito densa a nível de informação, que é a grande zona do Senegal e do Rio Gâmbia. É específica em vários autores, principalmente no escrito de Valentim Fernandes, de uma zona muito povoada e, portanto, há muitas culturas ali, que é talvez uma das informações históricas mais interessantes que temos nestas descrições, que é o reino de Gilofa. E nós sabemos hoje, historicamente, que é nesta zona que se concentra uma etnia específica chamada Wolof ou Jalofo, com características culinárias e gastronómicas únicas que já aqui se conseguem ver. Portanto, já há a identificação de tribos e etnias. É uma coisa que ainda hoje nós nem conseguimos fazer na maior parte dos contextos africanos, e aqui já existe esta definição de uma unidade étnica. Uma vez mais, as vacas, que são numerosas, mas são pequenas, muitas cabras e as ovelhas não têm lã. Estamos a descer para níveis quase tropicais, não é? Portanto, os animais vão se adaptando e perdendo algumas características. Lebres, galinhas parecidas com as da Guiné. Há poucas elefantes selvagens e há muitas cigas e búfalos. A fauna começa a mudar um bocadinho. É, na verdade, uma zona onde o elefante começa a mudar. Aqui, hoje já não há, isto é historicamente onde o elefante existia em África, e é nesta região que o elefante começa a mudar de forma. Do elefante, digamos, de deserto, de pradaria, para o elefante de floresta. Há aqui uma mudança. E é também nesta região que se concentram dois tipos específicos de búfalo, um de floresta e um de savana. Há esta identificação de animais diferentes que, obviamente, quem vê e quem não conhece, sim, é um búfalo. Se nos aparecer um animal destes, com pintas verdes e amarelas, em Marte, por exemplo, é um búfalo com umas cores diferentes, que é o nosso referencial. Sobre a parte alimentar propriamente dita, curiosamente, diz que tem muito pouco arroz. Isto aqui é um problema histórico para resolver, que é uma zona que está muito ligada hoje ao arroz. Esta zona, o grande prato, principalmente do Senegal, da Guiné e depois mais do Mali, são os arrozes, principalmente o arroz jalofo e o tiaboudienne, que é feito de arroz. Há aqui uma curiosidade: a esta época o arroz seria pouco, mas os milhos, os tais milhos chamados zabu, têm muito como têm feijões. O feijão ainda hoje é muito importante nesta região. O cuscuz é o seu principal comer, que fazem de milhos a burro. Há um cuscuz feito dos tais painços. De facto, é uma prática que ainda hoje se conhece. Até alguém viu, pisa-o com o morteiro e depois tem-no a secar. Alguém viu fazer cuscuz. Daqui dizer que esta produção de cuscuz já é, provavelmente, a influência do avanço islâmico e da cultura gastronómica islâmica do norte da África. Chega até aqui. E nós vamos ver.
que há aqui referências aos sacerdotes bichirins, aos sacerdotes muçulmanos que estavam dentro destas comunidades. Na costa eram grandes pescadores e chegavam a pescar a 3 léguas da costa. Portanto, não se limitavam à pesca à beira-mar, tinham algum tipo de barco de embarcação pequenina que os permitia pescar um bocadinho mais longo. Em relação ao cuscuz, em relação aos bilhetes, quando eles dizem que têm muitos bilhetes, sabemos com segurança que falam nos vários tipos de milhete e falam no sorgo e no fónio. São os 2 grandes cereais de grande importância económica e alimentar nesta região. Este é considerado um cereal em desaparecimento, altamente resistentes a secas e mesmo a inundações. Portanto, são cereais que historicamente estão associados a esta região. E aqui o tal cuscuz de milhete, de milho país, ou de sorgo, ou de fónio, que é chamado hoje no Senegal de tiéré. Há hoje ainda a produção de um tipo específico de cuscuz com estes cereais. Já no final do século XVI, já são chamados dos jalovos, está perfeitamente identificado, é uma visão um bocadinho mais negativa. Estamos a falar já no final do século XVI, a novidade já não era tanta, portanto já o André Álvares de Almada implica um tom muito mais crítico nas suas observações. Como é carne mal assada, mas a carne é muito bem cozida, tal como o peixe. No caso das aves, comem as aves com os interiores, não as estripam. Portanto, há uma visão já menos positiva, talvez porque cada vez há mais esta clivagem, não é, civilizacional que o europeu está a assumir em relação à comunidade africana. Diz-nos até que o peixe, comem-no podre e específica está seco e depois ao fundo. Isto hoje é uma prática extremamente comum nesta região, em toda a região, aliás, do ocidente africano e até da África Central. É a fumagem do peixe para motivos de conservação. Nós comemos o peixe seco ao sol ou salgado. O fumar o peixe e deixá-lo, digamos, a apodrecer, que era o que eles achavam, era uma coisa assim muito, muito estranha. Mas é uma prática que está, penso eu, pela primeira vez documentada em descrições portuguesas e que ainda hoje faz parte dos patrimónios, digamos assim, alimentares destas comunidades. Sabemos isto, hoje é a discussão, que estas comunidades tinham uma grande potência para o álcool. O álcool era muito importante nestas comunidades. O que houve foi que quando Portugal e os outros colonizadores levam o álcool mais forte, como os vinhos e os destilados, a coisa ficou um bocadinho mais complicada no século XX, com os níveis de alcoolismo, com os problemas sociais que estão agravados. Mas estas cidades, já por cultura, tinham uma relação com o álcool muito saudável. O álcool era muito importante para as suas relações. E, pelo menos o Valentim Fernandes, diz-nos que há vários tipos de vinho. Um deles é o vinho de mel, para nós hoje é o chamado hidromel, vinho, o mel com água deixado de fermentar. Ainda existem as bebidas tradicionais senegalesas, que é desta região, com estas características. O vinho de milho, aqui associado aos vinhos de milhete, são, obviamente, e isto hoje está mais do que estudado, das bebidas fermentadas mais consumidas em todo o continente africano. São feitas de vários cereais, pois o milho maíz, o vinho americano, é dominante na produção destas cervejas, são chamadas genericamente cervejas, mas hoje não são práticas sociais extremamente importantes. A produção é feita por mulheres, o consumo é feito por homens, há uma estratificação de género. Sim. Okay. Podem. Com tanta fábrica de vinho de milho, elas, com este vinho, elas destilaram este vinho para fazer uma bebida mais forte, espirituosa, como, por exemplo, o bourbon nos Estados Unidos? Não. Nós aqui temos só fermentações. A destilação é um processo que surge na Idade Média com os muçulmanos, na ciência muçulmana, passa para a Europa e é o português ou o europeu que introduz a destilação na África. Na África subsaariana, era na África do Norte, a história é outra. Na África subsaariana, as informações históricas que temos é que a destilação ocorre com a transferência. O mais comum será, por exemplo, em Cabo Verde, o grog e os destilados da cana. Portanto, é o português que importa esta técnica. A fermentação é a técnica mais comum neste espaço não islamizado, digamos assim. Não islamizado. O que nós temos é esta zona chamada Zona do Sahel, que é a zona a seguir ao deserto do Saara, é uma zona de interface. É o limite máximo da expansão islâmica. E
a destilação pode vir até aqui. Na costa, historicamente, no século XVI, o que nós vemos é apenas e só fermentação. A destilação, quando acontece, está documentada pela mão de português que a introduz. Não é local. Neste espaço específico da África. Não saberei de outros espaços, em particular, do continente africano. Temos depois o vinho de palma, outro vinho, aquele que já vimos. E aqui é uma descrição muito particular de como é que se faz, como é que se capta o vinho, como é que se destila, como é que se bebe, quantos dias se deve deixar, se ele fica mais azedo, se ele fica mais alcoólico. Portanto, está aqui uma descrição de alguém que se sentou e viu e teve tempo para dedicar, para olhar para aquele processo. Um processo que ainda hoje existe. Exatamente igual. Furos feitos na base topo das folhas da palmeira, captado o suco e deixado a fermentar durante 2 ou 3 dias e bebido. Ainda hoje existe esta prática. E depois uma descrição também muito pormenorizada do óleo de palma. Hoje a gordura mais dominante nesta região. E aqui também acho que a descrição é extremamente interessante. O que é a palma? São grandes cachos, não é? Tão grandes como uma cabeça. Portanto, vejam o referencial que têm. Uma feição de pinho, portanto, de pinha. Uma pinha do tamanho de uma cabeça. O cacho é muito machado, portanto, é muito fechado. Tira um fruto que é dentro, que é feito como amêndoas. Não são amêndoas, mas parece. Cozem-no, pisam-no, deitam numa panela, deixam-no ferver com água, tiram o azeite e aproveitam este azeite. Exatamente como ainda hoje é feito o óleo de palma, tradicionalmente nestas regiões. Exatamente igual. O processo é o mesmo, está perfeitamente documentado. Temos também ainda o que é que sobrava deste processo. Nós chamamos o bagaço, que ainda hoje também se faz. Todo o processo muito bem explicado. O caroço é muito duro, este caroço não parte, tem que ser cozido para partir. Algumas comunidades comiam-no com pinhões, mas mastigavam e deitavam fora aquela amêndoa. Outras faziam uma espécie de manteiga com que se untavam. Verdade seja dita que hoje temos exatamente este processo. Já não é tão comestível, hoje é um grande óleo de hidratação de pele e cabelo, muito usado, industrialmente usado, o óleo da amêndoa da palma. Isto para terem só a ideia que o óleo vem daqui e a amêndoa que eles falam é esta. É todo um processo do bagaço, que é depois escolhido, cozido, pisado e depois dá origem a estas pastas, a estes cremes com intuitos cosméticos. No final do século XVI, o André Álvares da Almada muda um bocadinho o nome, já se sabe que isto é um império diferente. Estes impérios estão a mudar nesta altura. O Império do Mali, o Império do Songhai, o Império do Wolof estão a mudar nesta altura e aqui já é o grande Império do Grão-Jalovo. Portanto, um império que aumentou em 100 anos. Também é interessante dizer. Que falam-nos das bebidas misturadas de leite azedo, leite coalhado com água. Ainda hoje muito comuns nas zonas rurais destas comunidades. Aqui, por acaso, a etnia fulani, que já está mais para o interior, tem um nu, que é um leite desfeito em água e que também podem ser desfeitas as farinhas de milho. É talvez aqui a primeira referência, isto é duvidoso, não é claro, mas é talvez aqui a primeira referência que temos ao milho americano. Porque pela primeira vez alguém chama o milho maçaroca, que é sempre milhos a burro, vários milhos, milho pequeno. A verdade é que nós temos estas notícias, hoje, atualmente, da produção destas espécies de cerveja com os milhos americanos. Pode ser, eventualmente, uma das primeiras notícias que temos sobre a presença deste produto. Aqui, só falar um bocadinho desta questão da religião. Sabemos que eram comunidades que aceitavam ou em que conviviam muçulmanos e não muçulmanos, os idólatras, tinham partes específicas da religião. Os sacerdotes muçulmanos que eram deixados de viver eram chamados bixirins, que se abstinham de carne de porco e de vinho, portanto, completamente coincidente com as práticas muçulmanas e com os tabuns alimentares muçulmanos. Aqui não há grandes dúvidas que eram, de facto, sacerdotes muçulmanos que expandiam o islamismo nesta região. E depois temos algumas descrições sobre as práticas religiosas a que se associava a alimentação. Estas são religiões animistas, acreditam na vida dos elementos naturais, na vida celestial, cósmica dos elementos naturais, e, portanto, são divindades, oferecem-lhes comida. Aqui há todo o processo da panela de barro velha, do sacrifício da galinha, do sangue, do arroz, da farinha de arroz, e que neste caso específico desta região,
sabemos que as comunidades faziam casinhas para colocar lá a comida. Não é propriamente desta região, mas um bocadinho mais abaixo, no Gama e no Togo, ainda existem estas práticas animistas de criação de espécie de altares onde se fazem as ofrendas de sacrifício de animais, juntamente com a farinha de arroz, com o milho, aqui já também com a mandioca. Portanto, são práticas documentadas, religiosas, pelo menos há 500 anos nesta região. Descendo para as nossas últimas zonas, especialmente para o Cabo dos Mares, o chamado Cabo Roxo, muda um bocadinho. Nós começamos a ver a fauna e a flora a mudar ligeiramente, ainda não é muito. Sabemos que há uma grande caça de porcos monteses, e aqui é a primeira vez que nós temos a carne de porco a aparecer sem problema, portanto, eventualmente diminui a influência islâmica para esta região, para estas comunidades, para estas etnias, e que comiam assada, e também havia mulheres que apanhavam marisco. Também é uma informação importante, que o marisco passa a ser dominante nesta região ainda hoje como um produto que dá sabor a determinados pratos. Em relação a estes mariscos, falam em ostras e berbigões e das formas que os comem. Crus e cozidos, sendo igualmente assados e secos e vendidos em feiras locais. E aqui é talvez o mais curioso que há para este espaço, é que ainda hoje é usado o camarão seco e alguns moluscos secos e assados para dar sabor a pratos. Trago-vos apenas alguns exemplos. Aqui temos o camarão seco, que vai migrar desta região, entre a região da Nigéria, para o Brasil, para fazer o acarajé, e todos os pratos do Nordeste brasileiro, onde se usa o camarão seco. Temos aqui o iete, que é talvez um berbigão ou uma ostra, que algum português tinha visto, que é retirado e é seco ao sol. Hoje é colocado para dar sabor a pratos. E aqui ameixa, berbigão e outras várias coxas que são secas ao sol, desidratadas, para acrescentar e dar sabor. E aqui é a definição da proteína nestas práticas alimentares mais tradicionais africanas. Ainda hoje é que a proteína existe para dar sabor. Não é como nós temos que ter aquele quilo de carne no nosso prato. Não, a proteína, peixe, marisco ou carne existe para dar sabor, melhorar o prato, que a base são os amigos. São práticas ainda hoje perfeitamente estabelecidas. A propósito disso, sim, por favor. Por exemplo, os caldos magi, no crioulo ainda não é, chama-se gusto. Eu ia exatamente falar nisso. Uma das grandes transformações das colonizações. Hoje a zona da parte do Togo, do Benin, da Nigéria e mesmo já para o Senegal, a maior parte das populações usa magi, ou os cubos Knorr, para temperar a comida. Porquê? Porque o cubo magi francês, por causa da colonização francesa, veio substituir todos estes sabores. E hoje vende-se muito nos mercados o cubo magi porque substitui estes sabores mais tradicionais. Não é uma influência francesa direta, foi uma substituição que foi feita. A França substituiu um produto que as comunidades ainda hoje aceitaram. Já estamos aqui a falar depois de outros impérios, de outras comunidades, chamados Mandinga, já com grande abundância de arroz, era usado nas trocas comerciais, e fala-se noutros alimentos e noutras plantas que ainda não se conheciam para outras regiões. Os inhames assados, a erva coco, que é hoje associada ao taro, outro tipo de inhame, e as nossas cozidas bravas. Isto, eu confesso, na altura que explorei isto está tão um bocadinho confuso, eu não estou a entender. E como é que isto se entende? Entende-se com outras descrições. O inhame é uma raiz com uma cenoura. De facto, ele é longo, mas é muito grosso. O coco é uma raiz redonda como a cebola. Por isso é que nós conseguimos identificar o inhame como esta espécie de tubérculos das discória e o taro, ou erva coco, associada às suculentas, às polácea, que são asiáticas. É aqui uma questão histórica da troca de alimentos muito interessante de perceber. Este tubérculo é originário do Sudeste Asiático e não foi o português que levou para lá. A migração deste produto acontece via Índia, via zona da Etiópia e depois entra pela África, tal como acontece com a banana. É este o percurso que faz. Um percurso que não é bem conhecido, mas que sabe que existiu. Mas no final do século XV já temos, e no início do século XVI já temos, o taro, um tubérculo asiático, como preponderante na alimentação da África Ocidental. Veja uma viagem deste alimento, que nós hoje, infelizmente, não conhecemos isso tão bem. Em relação às norças, a norça em Portugal hoje é uma erva selvagem. Eu sou da Covilhã, eu lembro da minha avó fazer ovos mexidos com isto, é muito bom, só se pode comer esta partezinha assim aqui. É uma espécie, imaginemos, de espinafre selvagem. E a descrição é
desculpa, a descrição é muito esquisita, diz-nos que cozidas e curtidas como termossos. Mas curtidas? Uma erva que vai ali a curtir numa salada, aquilo deve-se desfazer. O que de facto estava a querer dizer é que elas eram cozidas e processadas como nós, no nosso espargado. E, portanto, este tipo de ervas que ainda hoje são comuns, aqui é o caso no prato da Nigéria, são chamados os verdes. Todos os verdes são assim processados, ou são picados muito picadinhos, postos com alguma gordura, e acrescentados à base de amido, por norma são as pastas ou as massas chamadas fufu, que são as grandes partes do amido. Portanto, uma prática documentada há 500 anos atrás para esta região que ainda hoje existe. Este também é um caso de feliz coincidência. Enquanto na grande parte desta costa se falava em mel selvagem, aqui já há abelha domesticada. E as abelheiras, as colmeias, estão em árvores e as casas fazem de palha embarradas por cima. Aqui estão elas ainda hoje, no Burkina Faso, plenamente na sua forma, como elas estão descritas pelos portugueses 500 anos depois. Casinhas de palha em cima das árvores. Já no final da nossa viagem temos o rio Gâmbia, mais uma vez, e aqui trago só este exemplo, porque dois autores distintos fazem referência a uma eventualidade do mesmo evento ou de eventos parecidos, que é a caça cerimonial, a caça ao elefante para servir ao visitante. Por duas vezes, um, o senhor de Alcozete, e um, o senhor de Gnuni Mansa. Mansa é o nome de rei nas línguas locais, os idiomas locais, eram mortos elefantes de propósito para dar às comunidades. E aqui sabemos, não é carne saborosa, alguém provou. Portanto, sabemos aqui, de facto, já ninguém diz, alguém efetivamente provou. Há uma descrição muito particular da cultura do arroz, muito idêntica à nossa, a cultura de parcelas alagadas, depois se tira o arroz da parcela alagada e tira-se uma parcela mais seca. Sabemos hoje que é desta região que migra a técnica de plantação de açúcar para os Estados Unidos da América com o tráfico de escravo. O primeiro arroz plantado no que hoje é o território dos Estados Unidos da América desenvolve-se principalmente a partir do século XVIII segundo estas técnicas associadas a estas etnias da costa ocidental africana com o tráfico de escravo. Uma técnica dos poucos que temos da migração de uma tecnologia africana para outro espaço geográfico. Temos a migração dos alimentos, mas as técnicas, às vezes, estes processos são um bocadinho mais complicados. Aqui trago-vos umas imagens da cultura do arroz. Aqui está, portanto, no Rio Gâmbia, a cultura nesta parte mais alagadiça, e só dizer que estamos a falar de um tipo de arroz diferente do nosso. O nosso é o arroz sativa, de origem asiática. Este é um arroz específico desta região, o glabérrima. Mais castanho, uma casca mais difícil de tirar, por isso é que ele não aparece branco como o nosso, que é polido, e porque quebra muito. Quando se tenta polir este arroz como o nosso, quebra. O sativa não, é muito rígido. Este quebra mais. E para terminar, Cabo Verde, que era um arquipélago de nada, sem ninguém, com plantas e animais. Portanto, há uma manipulação completa deste espaço. Quem aproxima pela primeira vez nestes arquipélagos fala sobre a tartaruga. Não se sabe, a tartaruga começa a ser proibido o consumo em Cabo Verde em 1987. Desde 2018 começou a haver coimas mais pesadas no consumo da carne de tartaruga, mas ainda se come. Ainda é uma carne consumida, caçada e consumida em Cabo Verde, é específico daquela região. E começa com os portugueses, que se julgava que tratava a lepra. E, portanto, tudo o que eram gafos iam para Cabo Verde comer tartaruga na praia para ver se tratava. Obviamente que era uma quarentena forçada no meio do oceano, mas havia de facto a associação medicinal da tartaruga à cura da lepra. E que alguém também provou que diz que não é muito diferente da vitela. Não experimentei ainda, gostaria. Mas também dizem que o crocodilo não é diferente do frango, que a cobra não é diferente do coelho, portanto temos que pensar que estes referenciais farão algum sentido. E depois temos aqui a visão já quase capitalista, como vos disse, da visão do território. O terreno, principalmente a Ilha de Santiago, dá todas as frutas. Portugal se dá. Portanto, é um novo Portugal, uma nova Lusitânia, podemos lá fazer crescer tudo. Mas há aqui um problema para o contexto português. Não há trigo nem cevada. Isto é o grande problema da África. Da fixação portuguesa da África, não se dá o trigo para o ser humano, nem a cevada para o cavalo. É das grandes limitações que este território vai sempre apresentar a estes descobridores. Sobre a Ilha de Santiago, mais uma vez, já no final do século XVI, já as ilhas estavam ocupadas, já tinha havido revoltas, já as ilhas tinham tido problemas com o tráfico negreiro, enfim, já toda aquela zona estava ocupada.
diz que Santiago dá açúcar, algodão, gado, portanto, perfeitamente suscetível de ter lá a fixação portuguesa e, que eu acho especialmente curioso, já na Ilha do Fogo se cultivava vinho. O vinho da Ilha do Fogo de Cabo Verde é hoje um dos vinhos do espectro africano mais reconhecidos e, de facto, é parecido ali ao ouro dos Açores. É um vinho com umas notas diferentes, mais minerais, portanto, os vinhos brancos. E hoje tem uma expressão comercial. Portanto, o português vai lá instalar o vinho, pelo menos há 400 anos que o vinho está lá instalado. Chama-se Manecum. Como? Manecum. Manecum é como se chama? Fogo. Em relação às marcas, este é o Chã qualquer coisa, ou que é Vila Chã, há ali 2 ou 3 marcas, ainda não é uma expressão ainda muito, mesmo comercial, muito difícil. E mesmo em Cabo Verde é caríssimo este vinho. Mesmo comprado em adega é caríssimo. E aqui, de facto, para terminar, não estou a falar do que é que os navegantes já fizeram, mas do que é que nós portugueses vamos fazer, que é uma das partes mais interessantes da história da alimentação, que é a manipulação da paisagem. Como é que nós manipulamos estas paisagens? Este é um caso único que eu conheça na documentação portuguesa, ele já está publicado, mas nunca foi muito bem olhado, que é quando há contactos com o reino do Congo, que era onde hoje se situa a zona do Congo, principalmente Angola, é dado um conjunto de prendas ao rei do Congo que se converte ao cristianismo, em 1512. Na relação que temos essas prendas, vão vestidos, vão joias, vão isto, mas vai um par de lebres, macho e fêmea. Um par de galgos, macho e fêmea. Animais. Alguns enxertos de árvores. Figueiras e daí, está-se a falar de Cabo Verde, podem limoeiros. Temos sementes de linho galego, alcaneve, trigo e cevada. Portanto, a replicação do sistema alimentar do colónio. A manipulação pura destes espaços. Caroço de pêssego, albercoques, amêndoas, avelãs, lá estão as castanhas e as avelãs, para semear. Sementes de hortaliça, couve, rábano, alface, xixas e por aí vai. Isto é o que era o português do século XVI a comer. E o que ele considerava importante de replicar nos outros espaços. E, obviamente, lavrador para ensinar a amansar os bois, coar os novilhos, metê-los nas carretas e semear as sementes, fazer arados, fazer canhas, ensinar a fazer queijo, a instalação de um sistema alimentar típico europeu em todo o exotismo de um espaço africano, e aqui já um espaço à altura ainda estava ocupado por grande parte da floresta do Congo. E, para terminar, uma das expressões que eu mais gosto e que nos mostram o que é que foram estes contatos, já também de André Álvares de Almagro, e o que é que foi a aculturação e o que é que ainda há muito para descobrir. E aqui vou-vos ler porque acho que é uma passagem deliciosa em relação ao contacto entre povos e culturas. Falando então do reino do grão jalufo, este reino que estava aqui entre o rio Gâmbia e o rio Senegal. Folgam de comer os comeres feitos ao nosso modo. Não, aquelas comunidades já sabiam o que era comida portuguesa. E costumam os nossos, somos nós, quando os vão visitar, levarem comeres feitos ao nosso modo, o qual folgam os reis e fidalgos de comer. Portanto, comida portuguesa, diferente, feita e temperada de forma diferente, que os reis daquela região já apreciavam. E há muitos deles que, quando os íamos visitar, mandam dar alguns capões ou carne aos nossos moços para que o façam e cozam ao nosso modo, dizendo que as suas escravas não sabem fazer de comer ao nosso modo. Há alguns reis que têm escravas boas cozinheiras que cozinham e fazem muito bem de comer. Aquela ideia imposta de que a comida da civilização passa a ser melhor do que a comida autóctone. A civilização representa algo diferente. É um discurso civilizatório, não nosso, que passa e que aqueles reis adotam e que, de alguma forma, nos espaços de contacto português, principalmente do século XIX, vão dar origem ao que nós hoje chamamos as cozinhas de expressão portuguesa. Obviamente, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Guiné e São Tomé e Príncipe, todos eles passaram um bocadinho por estes processos que já são mais tardios, já se está a fugir ao exotismo, já está a falar de colonização pura e de supremacia, até podemos dizer racial e étnica, do europeu sobre as comunidades africanas, e sabemos que foi alterando algumas visões do mundo, mas o que vos queria fazer hoje era esta visão do mundo mais exótico, como se estivéssemos portado na Lua e visto coisas que nunca tínhamos visto. Obrigado pela vossa atenção, desculpem a extensão do tempo.